Uma empresa de engenharia projetou uma casa com a forma de um retângulo para um de seus clientes. Esse cliente solicitou a inclusão de uma varanda em forma de L. Percebe que a casa é retangular inicial, né? A parte que está mais... A varanda está um acinzentado, possivelmente, né? Para vocês. Um cinza claro. Mas a casa é um retângulo e depois foi adicionada essa varanda. É isso que ele está dizendo. Essa varanda tem um formato de L. Tem algumas medidas ali que eu vou utilizar. A figura apresenta a planta baixa desenhada pela empresa, já com a varanda incluída, cujas medidas, indicadas em centímetros, representam os valores das dimensões da varanda na escala de 1 para 50. Então, a escala que a gente está utilizando aqui, deixa eu só dar uma afastada aqui, ó, escala de 1 para 50, tá bom? A pergunta é a seguinte: a medida real da área da varanda em metros quadrados é igual a quanto? E cuidado, o que ele está querendo aqui é a medida real da área da varanda. Então, a gente tem dois caminhos possíveis. O caminho mais fácil é converte logo esses centímetros dessas medidas para a medida real, utilizando a escala de 1 para 50. E depois você calcula a área. É esse primeiro caminho que eu vou utilizar. Na segunda solução, eu vou calcular a área no desenho, que vai estar em centímetros quadrados, e depois eu vou converter para a área em metros quadrados no real, tá certo? Então aqui o rolezinho vai ser diferente e um pouquinho mais trabalhoso na segunda opção. A primeira opção é mais simples, tá bom? Então vamos fazer essa resolução. O que é que a gente tem aqui? Temos a varanda em formato de L e temos as medidas em centímetros. O que eu vou fazer inicialmente é fazer essa divisão desse L em dois retângulos, porque calcular a área do retângulo é mais fácil, base vezes altura. Então, você tem duas alternativas. Você pode dividir essa varanda dessa forma, em dois retângulos, e a segunda opção é dividir essa varanda desta forma aqui, com esses dois retângulos. Tanto faz a forma que você escolher, você vai encontrar... Você vai conseguir resolver facilmente. Dividindo dessa forma que eu deixei aí o tracejado, que está aparecendo para vocês, eu tenho que pegar esse 16 centímetros que aparece aqui em cima e vou ter que retirar dele os 4 centímetros. Por que 4? Deixa eu diminuir a espessura desse lápis aqui. Deixa eu olhar se agora está melhor. Rapidinho. Pronto, está melhor. Eu vou ter que pegar esses 16 centímetros e vou ter que retirar esse pedacinho daqui. Esse pedacinho de cal. Esse pedacinho que eu destaquei agora, ele vale 4 centímetros, como você vê aqui embaixo a medida. Então, esses 4 centímetros daqui vão ficar para esse lado do retângulo e do outro lado, que eu vou mudar a cor aqui para ficar melhor, esse outro pedacinho será 16 menos 4. 16 menos 4 dá igual a 12 centímetros. Beleza? Vou voltar aqui para o azul. Muito bem. Então, eu dividi 12 centímetros para esse lado, 4 para o outro e formei os dois retângulos. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou converter logo essas unidades. Converter para a medida real. Essa é a medida no desenho. Vou converter para a medida real utilizando a escala de 1 para 50. Então, eu devo pegar essa medida e multiplicar por 50 para obter a medida real. Então, por exemplo, esses 5 centímetros, no real, eu tenho que fazer 5 centímetros vezes 50, porque a escala é de 1 para 50. 5 vezes 5, 25, e você coloca um zero. Então, dá 250 centímetros. Você percebe que a questão está pedindo a área em metros quadrados? Então, é melhor eu converter logo esses centímetros para metros. Se você quiser, você pode usar os centímetros, mas no final você tem que fazer a conversão de centímetros quadrados para metros quadrados. Quem sabe qual é o fator de conversão? Por quanto eu devo dividir os centímetros quadrados para obter os metros quadrados? Já já eu respondo isso aí, vá pensando. Bom, 250 centímetros, se eu converter para metros, eu devo dividir por 100, então isso dá 2,5 metros, tá certo? Então, essa medida daqui, no real, é 2,5 metros. Bom, os 12 centímetros ali, devo multiplicar mais uma vez o 12 centímetros por 50. 12 vezes 5 é 60, então isso dá 600. 600 centímetros.
Convertendo 600 centímetros para metros, dá 6 metros, porque cada metro tem 100 centímetros. Então, essa medida aqui, no real, é de 6 metros. Então, o nosso primeiro retângulo, na realidade, ele tem 2,5 metros por 6. Já já eu calculo a área dele, basta multiplicar esses dois números. Agora, vamos olhar para o outro retângulo. O outro retângulo tem 4 centímetros por 18,4. Para converter esses 4 centímetros, vou colocar um pouco mais embaixo, para converter esses 4 centímetros para a medida real, eu devo multiplicar por 50, lembrando que a escala é de 1 para 50. 5 vezes 4 dá 20, você coloca mais um zero, isso dá 200 centímetros, convertendo aí para metros, 2 metros. Então, essa medida aqui é de 2 metros na realidade, tá? Cuidado para não se confundir, as medidas reais eu estou colocando aí de azul. 18,4 centímetros. 18,4 centímetros. Para converter para a medida real, multiplica por 50, não é assim? Multiplicando por 50, ó, 18,4. A metade é 9,2. 9,92 e com zero, 920, tá? Multipliquei por 50. 18,4 vezes 50 dá 920 centímetros. Então, você converte isso para metros, dividindo por 100, então dá 9,2 metros. Então, essa medida aqui é de 9,2 metros, as medidas reais. E agora, o que é que eu faço? Calculo a área real dessa varanda, dos dois retângulos, e somo a área de um retângulo e a área do outro, tá? A área do primeiro retângulo é igual, que eu estou chamando de área 1, vai ser 6 vezes 2,5, né? Ou seja, 6 metros vezes 2,5. Deixa eu colocar a unidade de medida. Você pode colocar sem a unidade de medida, tá? Mas eu vou colocar para destacar que eu estou usando já a medida real. Se você multiplicar esses dois valores, dá 15, né? 6 vezes 5, 30, sobe 3, 6 vezes 2, 12, 13, 14, 15, 15,0 ou 15 metros quadrados. M vezes M, M ao quadrado, tá bom? Metros quadrados. Essa é a área 1. Eu vou calcular agora a área 2 e devo somar esses dois valores depois. Segunda área, a área do outro retângulo, de 2 metros por 9,2. Então, eu tenho 2 metros de base vezes 9,2 de altura. Isso dá igual a 18,4 metros quadrados. Por fim, a área da varanda será a área 1 mais a área 2, tá certo? Essas duas áreas foram calculadas separadas, agora eu somo-as. Olha só, 18,4 mais 15. Isso aqui está em metros quadrados, tá, pessoal? 18 mais 15 dá 33,4. 33,4 metros quadrados, tá? Aqui era em metros e ali também. Então, a área da varanda é esse valor que a gente reconhece como sendo o item, não fez o retângulo bonitinho, mas não tem problema, o item A, tá certo? O item A aqui seria o item correto, 33,4, a unidade está em metros quadrados. Então, esse exercício aqui foi resolvido por 26%, o que já é uma questão moderada, perto de difícil, tá bom? Mas ainda está na classe das questões moderadas, beleza?
Um casal está reformando a cozinha de casa e decidiu comprar um refrigerador novo. Deixa eu fazer logo uma transição aqui para poder riscar com vocês, tá? Observando a planta da cozinha, desenhada na escala de 1 para 50, notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 centímetros, já vou destacando esses valores, 3,8 centímetros de altura e 1,6 centímetros de largura. Então, a altura para o refrigerador na planta estava com uma medida de 3,8 centímetros e a largura estava 1,6. Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que, para um bom funcionamento e fácil manejo na limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam uma distância de pelo menos 10 centímetros de outros móveis ou paredes. Tanto na parte superior, tem que deixar 10 centímetros, quanto nas laterais. Então, eu devo deixar 10 centímetros em cada lado, na lateral, tá? E 10 centímetros para cima. O casal comprou um refrigerador que caberia no local a ele destinado na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. 10 centímetros de espaço para cima e para os lados. Esse refrigerador tem altura e largura máximas em metro, respectivamente iguais a. Então, eu quero aquele refrigerador que possa ocupar o maior espaço destinado a ele, respeitando esses 10 centímetros para cima e 10 centímetros de cada lado. Então, a gente vai em busca desse refrigerador, dessas medidas, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o 3,8 centímetros de altura e multiplicar pela escala. Qual foi a escala utilizada aqui? 1 para 50 mais uma vez, tá vendo? Então, eu vou pegar o 3,8 e multiplicar ele por 50 para obter a nova escala. Bom, multiplicar aqui por 5 é fácil, ó. 0 e 0, 5 vezes 8, 40, sobe 4, 5 vezes 3, 15, com 4, 19. Somando aqui, nós temos 0, 0, 9 e 1. Como tem uma casa decimal, eu devo colocar uma casa decimal aqui também. Ou seja, o espaço real destinado a esse camarada, a esse refrigerador, é de 190 centímetros. Como os itens estão em metros, eu já converto isso aqui para metro, tá? Aqui dá 1,9 metros, ou 1,90 metros. Não tem problema você colocar um zero aqui não, tá? Para deixar igual a questão, 1,90 metros, ou seja, 1,90 m. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, Vitor, com a largura. Vou pegar 1,6 e multiplicar por 50, para descobrir qual a largura real destinada para esse camarada. 1,6 centímetros vezes 50, que é o valor da escala. Aqui vai dar 0, 0. 5 vezes 6 dá 30, fica 0 sobre 3. 5 vezes 1 dá 5, com 3 dá 8. Somando aqui, dá 800. Só que você deve utilizar uma casa decimal, já que é 1,6. Então, dá 80 centímetros. Então, a medida é de 80 centímetros. Se eu converter para metros, dá 0,80 metro, tá bom? Pois bem, então eu já tenho as medidas reais, né? A altura é de 1,90 m, largura é de 0,80 metros, ou seja, 80 centímetros. Bem, esse refrigerador não pode ter essa medida de 1,90 m e 80 centímetros. E sempre tem a questão covarde, né? Aquela questão que marca a alternativa errada, proposital, que seria a letra C. Se você se empolgar aqui com a resposta, você vai marcar a letra C, né? A gente, às vezes, tende a se emocionar, né? Fica emocionado quando acha a resposta. Mas tem que ter sempre um cuidado. Olha, será que essa resposta ou tem mais algum detalhe na questão? Você não pode esquecer do detalhe de deixar 10 centímetros para cima e 10 centímetros para os lados. Para os lados, você vai ter que tirar 20 centímetros, porque é 10 de cada lado. Então, as nossas medidas ficam assim. Retirando 10 centímetros da altura, você pode ter uma altura máxima de 1,80 m, tá? Tirei 10 centímetros. Era 1,90 m, eu tirei 10, ficou 1,80 m. Então, a altura pode ser de 1,80 m. E a largura, que eu estou chamando aqui de L, não pode ser 80 centímetros. Vai ter que tirar 10 de um lado, 10 de outro, então fica 60 centímetros. Eu vou botar aqui em centímetros. 60 centímetros, que é 0,60 metros.
Então, essas são as medidas, ó, 1,80 metros e 0,60 metros, que a gente reconhece aqui como sendo o item A. Beleza? Grande Luan, belezinha? Então, essas são as medidas corretas para esse problema, beleza? Voltando aqui à parte da porcentagem, deixa eu vir para cá, ó, 35% das pessoas acertaram essa questão no Enem. Então, se 35% das pessoas acertaram, a gente já tinha feito uma classificação na porcentagem logo na primeira aula, 35% significa que é uma questão fácil. Superou os 33%, a gente vai classificar ela como uma questão fácil, e essas foram as duas questões que caíram no Enem 2022, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, agradeço aí a participação de todos, e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!